tema da nossa mensagem aqui nessa manhã é Filadélfia, o poder do amor fraterno. Que o Senhor nos abençoe. Está escrito assim: seja constante o amor fraternal. Pronto. A gente podia parar por aqui. Eu não vou conseguir explicar tudo que eu vou ler, mas os próximos versículos são instruções práticas sobre o versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, e que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Amém. Eu preciso aprender a hora de parar. Esse é um desafio na minha vida. Então eu tenho 2 sermões para pregar nessa manhã, mas não dá tempo. Eu preparei 2 sermões. Quase toda semana acontece isso. Eu vou preparar o sermão do domingo, saem uns 2, 3. Eu não sei porque que eu não paro, mas eu preparo uns 2, 3. Mas o Senhor inclinou meu coração para pregar em cima do texto de Salmo 133. Mas ele tem relação com esse começo aqui. Então eu vou ler e explicar basicamente esse início de Hebreus 13. E depois a gente vai para o Salmo 133. E quando a gente olha para esse texto de Hebreus aqui, o tema da nossa mensagem é esse que está escrito. Qual é o poder do amor fraterno, o poder de amor de irmãos? Eu queria começar com você falando sobre o significado dessa palavra, do versículo 1, amor fraternal. A palavra amor fraternal em grego é uma palavra só, Filadélfia, da cidade de Filadélfia, que você sabe muito bem, da marca de cream cheese. Quem compra Filadélfia? Eu compro Filadélfia. E qual é o significado de Filadélfia? Então, algumas definições do dicionário de Strong, que é o dicionário mais usado. Amor de irmãos ou irmãs, amor fraterno. No Novo Testamento, o amor que cristãos cultivam uns pelos outros como irmãos, ou compatriota, companheiro de alguém em amor, ou o amor de um israelita para com o outro, que é compatriota, é a mesma coisa, mas existem, às vezes, algumas definições distintas para poder esclarecer melhor. E você tem todos esses versículos que eu coloquei ali embaixo, que a gente não vai ter tempo de ler, que tem essa palavra no Novo Testamento. Então, ela aparece essas 5 vezes no Novo Testamento, sempre na exortação apostólica para um amor de irmão no meio do povo de Deus, para que ele seja cultivado, para que ele cresça, para que a gente possa se reconhecer como irmãos, assim como os israelitas se reconheciam todos como irmãos de uma mesma nação, descendentes de Abraão, e que nós, por meio do sangue de Jesus, possamos de fato ter uma mudança. Como o apóstolo Paulo fala também em Coríntios, dizendo assim: a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. A gente conhece por meio de Cristo. A orientação sobre o amor fraternal no Novo Testamento, e esse versículo 1 apenas é o versículo que me motivou a fazer toda essa série, é que nós possamos aprender a olhar para os outros crentes como se fossem nossos irmãos de verdade. Sangue do nosso sangue. Gente que nasceu do mesmo ventre, porque a gente não foi gerado do mesmo ventre de mãe, podemos dizer naturalmente ou segundo a carne, mas nós fomos gerados do mesmo Espírito. E se você não foi gerado do Espírito, você não está salvo ainda, você não é crente ainda, porque Jesus fala em João 3, que só vai herdar o reino de Deus quem nascer do Espírito Santo, quem for regenerado e nascer de novo. Tem aquela conversa com Nicodemos, que Nicodemos fala assim: poxa, como vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus fala assim: Nicodemos, se você não está entendendo nem essas coisinhas aqui, como é que eu vou falar de outras mais elevadas com você? Ele está falando, não é nascer de novo fisicamente. Fisicamente você é o mesmo, mas interiormente, no seu espírito. E daí tem várias expressões para falar sobre esse interior. Tem momento que a Bíblia chama esse interior de espírito, tem momento que a Bíblia chama o interior de coração, tem momento que o apóstolo Paulo chama de homem interior, mas é o seu interior, é quem você é,
a sua alma, a sua essência, sua personalidade, a sua identidade, o que você é e que nunca vai deixar de existir. Então, isso que você é e que nunca vai deixar de existir, que eu vou chamar do seu espírito, ele nasce de novo quando você deposita a sua fé em Jesus. É o Espírito Santo que te faz nascer de novo. O Espírito Santo, e daí a teologia vai chamar isso de regeneração. Essa palavra está no Novo Testamento, mas significa que você nasceu outra vez. E a gente vai chamar daí, né, quando alguém acaba de nascer de novo, a gente vai chamar de neófito, novo na fé. Porque é como se a vida tivesse sido resetada para ele faz pouco tempo. Faz pouco tempo que começou tudo de novo, faz pouco tempo que os olhos dele se abriram, faz pouco tempo que ele entendeu por que ele existe, quem é Deus, por que ele está nesse mundo, e ele começa a dar os primeiros passos na fé, para conhecer o Deus dele, para conhecer a família, para conhecer a palavra de Deus. Então, quando nós somos salvos, nós nascemos de novo. Isso significa que nós nos tornamos de fato irmãos. Irmãos. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento que, falando sobre os apóstolos, ele fala assim: por acaso nós, apóstolos, líderes da igreja, nós não temos o direito de termos uma mulher irmã? Quem lembra dessa passagem? Ele fala disso, por acaso a gente não tem direito de ter uma mulher irmã? Gente, não é nada de incesto. Ele está falando de uma mulher crente, porque antes de casar com alguém, essa pessoa tem que ser sua irmã ou seu irmão. O que ele está falando? Nascido do Espírito também. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, essa ideia de amor fraternal, de que nós somos filhos do mesmo Pai, nós temos todos um só Pai, que nós somos da mesma família, ela está muito forte no Novo Testamento. E a orientação que a gente vê aqui nesse versículo 1 de Hebreus 13, é que esse amor fraterno ele precisa ser constante. Ele precisa ser contínuo, ele precisa fazer parte da nossa vida. Nós não podemos nos ver apenas como indivíduos que estão soltos. E daí eu queria pensar algumas coisas com você. E uma das coisas que eu queria pensar com você é que você já deve ter ouvido ou falado a seguinte frase: eu não vou na igreja por causa das pessoas. Já falou? Então, mas quando ela está fechada, você não vem, né? Quando não tem ninguém aqui, você não vem. Já pensou nisso? Já pensou que eu venho aqui quando não tem ninguém, mas eu nunca vi vocês vindo aqui em momento que não tem ninguém. Porque vocês vêm só quando tem gente. Então, eu quero que você reflita um pouco comigo, que se não tivessem pessoas reunidas aqui, primeiro que não ia existir igreja. Porque a gente não vem aqui por causa do espaço físico. A gente vem aqui por causa das pessoas. E você vem porque aqui existem pessoas comprometidas com Jesus. Presta bem atenção no que eu vou falar. Você só vem à igreja, ou você só vem cultuar, né? Agora, entenda o que eu estou dizendo. Você sai da sua casa e vem para cá. Só porque aqui você encontra pessoas comprometidas com Jesus e que estão dispostas a servir com os dons espirituais. Porque se só tivesse gente comprometida com Jesus aqui, mas ninguém tivesse disposto a servir com os dons espirituais, não ia existir culto, não ia existir serviço, não ia existir estudo, não ia ter adoração. A gente ia ser só conversa, comer e recreação. Se você só viesse aqui, porque aqui só tem gente comprometida com Jesus, ia ser só relacionamento. Mas você vem aqui porque tem gente comprometida com Jesus e que está disposta a pôr o seu dom para funcionar. Porque quando você vem num culto, você vem para ver alguém exercer o dom de ensino. Você vem por causa de um dom espiritual. Se não tivesse pregação, talvez você não viria. Você vem aqui porque alguém vai conduzir o louvor e você vai receber ajuda para adorar. Isso quer dizer que alguém está pondo o seu dom espiritual para adoração à disposição e está se preparando para isso, e está ensaiando e está fazendo isso comunitariamente.
Se não houvessem pessoas comprometidas com Jesus e colocando o seu dom para funcionar, você não viria aqui. Então eu quero dar uma notícia para você nessa manhã. Você só vem aqui por causa das pessoas. Você só vem aqui porque tem pessoas aqui. Porque tem pessoas comprometidas com Cristo e que estão colocando os dons que receberam em funcionamento. Talvez nas próximas semanas eu fale sobre isso, mas eu acredito que conduzir a adoração também é um dom espiritual, porque quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que a gente precisa se encher do Espírito Santo, ele fala, cantando entre vocês, falando entre vocês, com salmos e hinos, e ele fala cânticos espirituais, e a palavra ali é pneumáticos, que é a mesma palavra que Paulo usa em Coríntios para falar de dons espirituais, é como se ele estivesse falando cânticos que vêm por causa do Espírito Santo, canções que vêm porque é um dom do Espírito Santo, ou seja, precisa ter gente na igreja que tenha essa habilidade de cantar movido pelo Espírito Santo. Então o que eu estou dizendo aqui é que a gente só vem porque tem gente aqui. Agora eu sei, que quando você diz que você não vai na igreja por causa das pessoas, você não está pensando nisso tudo que eu falei, então talvez você não falasse exatamente isso. Mas você está dizendo assim, eu não vou deixar de ir na igreja por causa dos erros das pessoas. Parece, mas não é. E, gente, é importante, às vezes eu sou minucioso para refletir sobre algumas coisas, algumas afirmações, porque elas fazem diferença na maneira como a gente pensa. Então, geralmente, quando alguém fala assim, eu não vou na igreja por causa das pessoas, essa pessoa pode estar dizendo muito confiantemente outra coisa. E o que ela quer dizer é, eu não vou deixar de ir na igreja por causa do erro das pessoas. É isso que ela está querendo dizer. Ou ela pode estar querendo dizer outra coisa. Fechou? Obrigado. Ela pode estar querendo dizer outra coisa. Eu não vou na igreja só quando o amor das pessoas for maduro. Eu não vou na igreja só quando o amor das pessoas for maduro. Enquanto elas erram, elas são imaturas, elas ainda não se parecem nada com Jesus, elas falham comigo, eu ainda vou. Mas ser igreja, participar da vida da igreja, é uma escolha de relacionamento, não tem como não ser. Por mais que hoje a gente esteja tentando transformar a igreja num negócio e numa coisa impessoal, em um programa que roda sozinho, escolher viver a vida da igreja é uma escolha por relacionamentos. Todo mundo quer uma igreja que seja amorosa, calorosa, compreensiva, acolhedora, curadora, pessoas que sejam bons ouvintes. Todo mundo quer isso. Mas Deus pode te mandar estabelecer raízes em uma igreja local, onde Ele ainda está trabalhando o amor. E pode levar algum tempo até que as pessoas daquela igreja local amadureçam no amor fraterno, no amor fraternal. Faz sentido isso? Então, primeiro, a gente vai na igreja por causa das pessoas, sim. E especialmente porque tem gente que está disposta a servir. Porque senão você não vinha aqui se você tivesse que abrir a igreja todo dia. Alguém está disposto a servir, você nem percebe que as pessoas estão te servindo o domingo inteiro quando você está aqui. Mas você está aqui porque alguém está te servindo, alguém está pondo comida na sua boca. Alguém está limpando esse banheiro aqui, trocando entre um culto e outro ou antes que chega, que são os diáconos. Alguém chega antes, liga lá o som, a câmera, as letras, para você conseguir cantar, você está sendo servido. Então você vem aqui por causa das pessoas, sim, e por causa das pessoas que estão dispostas a colocar o seu dom em funcionamento. Mas é muito bom se você está disposto a
congregar num lugar onde o amor ainda não é maduro. É muito bom. Porque isso significa que você está agindo por fé, de que Deus está fazendo algo naquele lugar. E aquelas pessoas não são maduras ainda. O amor delas não é maduro, nem por Jesus, nem uns pelos outros. O amor fraternal não é constante, tem um monte de coisa para resolver. Mas por fé eu sei que Deus está fazendo alguma coisa e por isso que eu estou lá. Porque Deus está fazendo. Faz sentido, gente? Se não for assim, daí realmente você vai falar assim, não vou por causa das pessoas. Mas é muito ingrato falar que você não vai por causa das pessoas quando você vem e você é servido do começo ao final. Agora, uma coisa que a gente precisa reconhecer é que por mais que o louvor seja atrativo, por mais que a pregação seja boa, as instalações podem ser confortáveis, o que é definidor para alguém permanecer numa igreja é as pessoas. É as pessoas. Por quê? O que faz você ficar em uma igreja pode ser, você pode falar assim, não, eu vou lá porque a palavra é boa. Quem que fala a palavra que você acha que é boa? A parede fala? Uma pessoa. É uma pessoa. Ou você pode, não, o louvor é bom. O louvor é no rádio que toca. A gente põe o playback aqui, nem o playback, daí vai ter que cantar, né? Então daí vai ter que ter pessoa também. Ou então você fica por causa de gente. Ou o que faz você sair de uma igreja também é pessoa. Por quê? Porque quando alguém briga com uma pessoa, ela vai embora. Ninguém consegue ficar numa igreja. Tipo assim, presta atenção. Você até permanece em uma igreja em que você não concorda com o que é pregado. Você fica. Você fica numa igreja que você não concorda, mas você não consegue permanecer numa igreja se você brigou com o pastor que prega. E o pastor é uma pessoa. Não estou falando de Jesus. Pessoas são fator determinante para onde a gente congrega, como a gente adora a Deus. Porque a gente vai ser conduzido por elas, pelo dom delas, pelo serviço delas. E é por isso que é importante a gente olhar para essa orientação de Hebreus. O John Owen, esse puritano inglês, século XVII, ele faz uma tradução, a obra da vida dele é o livro de Hebreus. Cada versículo ele escreve 20 páginas de comentário, é impossível ler tudo. Mas ele era muito versado nas línguas originais, ele falava na Câmara dos Comuns, lá no tempo do parlamento, em que os protestantes tinham tomado conta, naquele curto período de tempo. Enfim, John Owen, ele traz uma outra versão para Hebreus 13:1, e ele diz assim, deixe que o amor fraterno continue. Ele fala, essa é a tradução dele do original do grego. Deixe que o amor fraterno continue. Ele acaba citando também, a partir de uma análise, Mateus 23, 8 e 9, que ele fala assim, todos vocês são irmãos, e só um é o pai de vocês. Isso está em Mateus 23, 8 e 9. Todos vocês são irmãos, e só um é o pai de vocês. E a afirmação dele é essa, é nisso que o Senhor Cristo, Jesus Cristo, colocou o peso da manifestação da sua glória no mundo, a saber, o amor que está entre os seus discípulos. A glória de Deus é manifesta no mundo quando existe essa base, que é o amor entre os discípulos, é o amor fraternal. E a orientação é, deixa esse amor ser constante, deixa esse amor acontecer. E ele ainda comenta assim, essa ordem dada, de que nós devemos deixar o amor fraternal continuar, é que isso deve acontecer contra as dificuldades e tentações. Não é somente deixa continuar, mas cuide para que aconteça. Faz alguma coisa para que isso continue acontecendo. Protege o amor entre os irmãos. Porque é isso que em muitas ocasiões vai ser capaz de enfraquecer e prejudicar o corpo de Cristo. Então a gente precisa cuidar do amor fraternal. Essas são as orientações. Mas eu quero partir para o Salmo 133 agora, que o Senhor nos dê a interpretação do 13, se repetindo. E eu quero ler com você. Abra a sua Bíblia lá comigo. Vamos lá, rapidamente. Salmo 133, são apenas 3 versículos.
quando eu era criança, eu ouvia muito esse salmo ser citado e ser dito. Depois que eu cresci, eu não vejo mais tanto as pessoas falando sobre ele. Mas na versão Almeida atualizada, NAA, está assim, Nova Almeida atualizada. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Gente, algumas coisas sobre esse salmo para a gente começar. Primeiro, é-se investigado, supõe-se que quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Mais um salmo do rei Davi. E quando a gente olha para o rei Davi, a gente pode pensar que Davi falou isso justamente porque ele sofreu com a família dividida desde a infância dele. Se a gente olhar um pouquinho para a história de Davi, a gente vê que os irmãos dele têm inveja da unção que ele recebe do profeta Samuel. E a gente vê, por exemplo, quando ele está indo levar a marmita para os seus irmãos, quando eles estão no campo de batalha, ele começa a perguntar sobre Golias, os irmãos dizem, eu sei que você é insolente, você é interesseiro, na verdade você é arrogante, o que você quer saber o que está acontecendo? Davi, o irmão caçula, sofreu muito esse tipo de conflito familiar, e eu sei que isso não é totalmente estranho para nós. Quem tem irmão aqui? Só para eu poder... Vários de nós temos irmãos. Ok, então você sabe, não sabe? Na pele como é que é esse relacionamento de irmão. Davi sofreu isso desde pequenininho, gente. Mas depois que ele cresceu, infelizmente, ele sofreu um pouco mais, né? Então, quando ele era pequeno, era a inveja pela unção, inveja pelo chamado, a inveja da coragem e a fé que ele tinha diante dos problemas, olhando para Golias. Mas lá na frente a gente vai ver que os próprios filhos de Davi viviam divididos. Então você tem um filho dele que dá um golpe e quer assumir o trono, que é Absalão, que tem uma cobiça de poder e grandeza. Depois você tem 2 filhos dele em que há uma violência sexual, um abuso. Amnon abusa de Tamar. E depois você tem, na relação dos filhos de Davi, um ódio vingativo e homicídio. Porque Absalão depois vai e mata o irmão que abusou da irmã. Gente, então Davi sofreu com esse negócio aqui, de briga de irmão, durante muito, muito tempo na sua vida. E sobre isso, Charles Spurgeon traz um comentário sobre o Salmo 103. Ele fala assim, nem sempre, vamos lá, nem sempre é prudente que irmãos segundo a carne habitem juntos. Pois a experiência ensina que é melhor que vivam um pouco separados, pois é vergonhoso que habitem juntos em desunião. É muito melhor que vivam separados e em paz, como Abraão e Ló, do que habitem juntos com inveja, como os irmãos de José, que se distanciaram. Só me perdi um pouquinho. Que se distanciaram em outro país, para que quando maduros tivessem um pouco de amor fraterno. Gente, quando eu li isso aqui essa semana, esse negócio mexeu comigo. Falei, poxa vida, parece que a gente latino, sangue quente, né? A gente quer fazer dar certo de todo jeito. Não tem que dar certo, nós temos que forçar a dar certo. E quando o inglês Spurgeon escreveu esse comentário, eu falei, isso aqui parece libertador para alguns de nós. Não, nem sempre é bom que os irmãos, segundo a carne, habitem juntos, porque a experiência ensina que é melhor que vivam um pouco separados. Porque, gente, quando a gente vai crescendo e a vida vai tomando os seus caminhos, às vezes a gente toma decisões um pouco diferentes. E não vai dar certo se a gente tentar ficar todo mundo junto. E a gente precisa desenvolver a maturidade para respeitar quando pode ter chegado o momento de distanciar um pouco, para preservar a relação. Mas a gente sabe que, olhando para a história de Davi, ele sentiu dor, ele sentiu muita dor por causa dessa rejeição. E parece que nessa passagem a gente vê uma junção de duas coisas que Davi ansiava profundamente, que é a presença de Deus, que é representada aqui pela bênção, pelo óleo nesse salmo, mas também essa união familiar.
Então, Davi, apreciador desse amor fraterno, que ele sentiu tanta falta na vida dele, e que a gente sabe que uma das pessoas que ele teve como se fossem irmãos era Jonatas, filho do seu arqui-inimigo. Davi, ele fala desse amor fraternal como sendo bom, e ele fala de uma outra coisa nesse salmo, que não é só boa, mas que é agradável. E eu acredito que juntas essas duas coisas, elas formam a vontade de Deus, boa e agradável. E a primeira coisa que é boa que ele está falando aqui é essa unidade. Como é bom que os irmãos vivam em união. Isso é uma coisa boa. E ele está colocando isso como uma grande bênção no começo desse salmo. Mas quando a gente vai chegando no final do salmo, ele começa a falar de uma segunda coisa que é, daí ele vai chamar de agradável, que é suave, que é o quê? Não só ter a família unida, não só ter os irmãos unidos, mas ter isso na presença de Deus. Numa relação, gente, porque a gente ama a gente, né? A gente ama os nossos amigos, a gente ama a nossa família, a gente ama as pessoas que fazem parte da nossa história. Mas Davi aqui nesse salmo ele coloca assim, não é só uma coisa que eu quero, é bom e agradável, a família unida, e naquele lugar Deus ordena a bênção. E aqui eu quero falar com você aqui sobre, a gente pensar um pouquinho, quando foi a primeira vez que Davi experimentou o amor fraterno? Eu acredito que a primeira vez que Davi provou de amor fraterno foi quando 400 homens amargurados de espírito e endividados seguiram ele até a caverna de Adulão. Davi estava fugindo de Saul, Saul queria matá-lo, e ele procurou refúgio em Deus, na caverna de Adulão, e lá 400 homens com as suas esposas seguiram Davi. Desses 400, você tem lá 37 que se tornaram os principais valentes, os guerreiros mais fortes de Davi, se permitiram ser liderados por ele, mas eu acredito que lá Davi experimentou pela primeira vez a doçura do amor fraternal, porque todos estavam angustiados dentro da caverna. E o Provérbios, capítulo 17, verso 17, fala como é que nasce um irmão. Angústia. Irmão nasce na angústia, gente. O que significa isso? Quando 400 pessoas angustiadas se reúnem e vão compartilhar a angústia aqui. Vamos dividir o coração aqui, vamos dividir a dor aqui, o sofrimento, vamos repartir. E quando numa situação de vulnerabilidade, a gente reparte a fraqueza do nosso coração, a gente reparte a tristeza que a gente está vivendo, nasce o irmão. Alguém que nos ouviu. Mas não é alguém que nos ouviu de maneira indiferente e impassível, alguém que também precisou ser ouvido, alguém que também dividiu o coração. E o provérbio fala, ali vai nascer um irmão, porque não é de sangue, não é o irmão de sangue, esse que nasce. Esse que nasce na angústia é alguém que se conhece, é algum amigo, que na hora do sofrimento repartiu o coração, repartiu a lágrima, e você esteve presente naquele momento. Eu quero avançar com você e ver alguns frutos do amor fraterno. O primeiro fruto do amor fraterno, esse Salmo 133 fala para nós o seguinte, verso 2, o amor fraterno, esse amor de irmãos unidos, ele é como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Gente, primeira coisa que eu quero começar analisando nessa parábola, nessa analogia de Davi, é que esse amor é como concordância. Por que como concordância? Vamos ler Juízes 11, verso 20, está escrito aqui. Todos os homens de Israel se ajuntaram como se fossem um só homem. Davi está dizendo que quando os irmãos se unem em amor fraternal, eles são como uma só pessoa, como um só homem. E a figura que ele está usando aqui é Arão. Ele está dizendo todo mundo aqui é como se fosse um só. Quando os irmãos vivem unidos, é como se eles fossem um só. No Novo Testamento, a figura usada para a união de todos os crentes é o quê? Todos os crentes juntos são o quê? Uma mulher. Não é isso? Que é chamado da noiva de Cristo. Todos os crentes unidos pelo Espírito de Deus, em um só Espírito, eles são chamados de
noiva é uma mulher, mas no Antigo Testamento a figura que representa a unidade é um homem. Todo Israel se juntou como um só homem. E isso ensina para nós o quê? Que o amor fraterno, o primeiro fruto do amor fraterno, que é quando a gente começa a deixar correr esse amor que existe entre nós, e a gente começa de fato a procurar se tratar como irmão, como nascidos, gerados do mesmo Espírito, é a concordância. E quando existe concordância, meus irmãos, muita coisa vai acontecer. Tiago capítulo 3 fala para nós o seguinte: se vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade, porque onde há inveja e rivalidade, aí existe confusão e toda espécie de coisa ruim. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, ela é demoníaca, daqui da terra. Concordância tem a ver com isso. É uma unidade de espírito, é uma inclinação de uns para com os outros. E agora aqui, essa concordância, essa união de propósito, essa união de coração, que faz a gente ser como um só homem, que a gente vai falar depois quem que é esse homem Arão, que Davi está citando. Essa concordância, ela precisa excluir, gente, de nós, o vício de discordar. Porque discordar pode ser um vício. Você pode ser viciado. Geralmente a gente fala que a pessoa é o quê? Do contra. Eu falo, fulano é do contra. Por quê? Porque a pessoa é viciada em discordar. Ela não consegue só ouvir e falar assim, tá bom. Tem que falar alguma coisa. Pelo amor de Deus, você precisa ser liberto. Porque é muito chato. Para o seu bem. E para a glória de Deus. E para a nossa alegria. Esse negócio de ser viciado em discordar ou provocar as pessoas sempre falando alguma coisa diferente é o que Tiago está dizendo que é rivalidade. É uma competitividade. Por que a gente fica discordando o tempo inteiro? Porque a gente quer ter alguma coisa que a gente vai falar que vai ser melhor. Ele fala, isso é demoníaco. Você não precisa disso. Então, se a gente vai deixar o amor fraternal crescer e a gente vai buscar ser como um só, em concordância, a gente vai se despir, como o nosso presbítero já ensinou aqui, a gente vai se despir dessa roupa. Ficar discordando de tudo não é uma postura que procede do amor fraternal. Porque a casa de Deus, ela não é edificada sobre opinião particular, gente. A gente tem opinião sobre as coisas, é impossível que a gente não tenha. Mas o que a gente precisa aprender a fazer é não colocar a nossa opinião no pedestal. Deixa ela ficar com você. Você tem opinião sobre tudo, tudo bem. Fica com você. Porque a igreja não é edificada sobre opinião particular. A igreja é edificada sobre a palavra que o Espírito Santo fala por meio da Escritura. É assim que a igreja é edificada. Quando o Espírito de Deus fala a opinião de Deus revelada na palavra. Pronto, é isso que edifica e fortalece a igreja. Não são as nossas muitas opiniões diferentes. Então, se a gente vai crescer no amor fraternal, a gente precisa aprender. Não precisa sempre ter um ponto de vista diferente. Esse negócio é chamado por um avalista, o Wigglesworth, ele fala assim, isso é o espírito de crítica. Tudo você tem que criticar, tudo você tem que contrapor. Esse não é o chamado da sua vida. Deus não tem uma vocação de contrapeso para você. Não, preciso contrapor, preciso, olha lá, você tem que dar uma equilibrada. Não, irmãos, o apóstolo Paulo vai ensinar assim, tem alguma coisa errada? Corrige com mansidão. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2. Corrigir com mansidão não é ficar contrapondo tudo o tempo inteiro. Emitindo opinião o tempo inteiro. Contrabalanceando tudo, tentando mostrar o lado ruim das coisas. O Spurgeon fala para nós ali também. A união fraterna é uma coisa santa. E a concordância sincera traz uma bênção sobre todos os envolvidos. Irmãos, não foi isso que a gente viu acontecer no dia de Pentecostes? Não foi um trabalho sublime do Senhor Jesus, que naqueles 3 anos, enquanto a gente vai lendo o Evangelho, Jesus parece que está ali lapidando os discípulos, caminhando pacientemente com eles, para ensiná-los o amor fraterno, para que eles possam ser irmãos, para que eles parem de ficar assim, mas quem que é o maior no reino, Jesus? Aí vem lá, os caras jogam baixo.
mamãe, vai lá falar com Jesus. Pergunte se a gente pode sentar do lado direito e esquerdo dele. E Jesus, gente, vocês não vão escolher esse negócio não, isso aí é Deus que vai escolher, vocês não vão saber quem que vai sentar do lado direito e esquerdo, mas quem quiser ser o maior, seja o que sirva. Começa a servir uns aos outros. Na verdade, eu vou começar a dar o exemplo aqui. Vou lavar os pezinhos de vocês. Esse pezinho bonito, né? Tudo de andar de sandália, no deserto, aquelas unhas bonitas, tudo com base. Não, né, irmãos? Será que os discípulos tinham unha até? Né? Só Deus sabe. Então Jesus passa 3 anos pacientemente forjando o amor fraterno nos discípulos para poder chegar em Pentecostes, e a gente lê Atos 1,14 que fala: todos estes perseveravam unânimes em oração. O Spurgeon não está errado quando ele fala que a união fraterna é uma coisa santa e a concordância sincera traz uma bênção sobre os envolvidos. Porque foi assim que o Espírito Santo desceu sobre eles. Quando eles estavam em união. Porque depois de 3 anos, Jesus trabalhando com eles para ensinar eles, vocês não vão brigar, é só 10 dias. Eu vou ficar fora. 10 dias, se controlem. E vai vir um Consolador. Irmãos, eu creio que o Senhor Jesus tem pressa que a gente aprenda essa unanimidade no nosso meio. Para que Ele possa derramar algumas bênçãos que Ele tem preparado para nós. Mas ela não vai chegar antes dessa concordância acontecer. Essa unanimidade é a postura dos discípulos que têm os olhos em Jesus. Segunda coisa importante aqui para a gente entender que é fruto do amor fraterno, é o sacerdócio restaurado. Porque Davi está dizendo que irmãos unidos, ou seja, o amor fraterno é como um homem só. Mas ele não fala só isso. A figura que ele escolhe é apenas o sacerdote. Irmãos unidos são como Arão, o sacerdote, que oferece as orações até a presença de Deus e que tem elas acolhidas e aceitas. Uma comunidade como nós, que tem um só espírito, que está em concordância, que tem um só propósito, e que a gente decide estar unido para ir na mesma direção, que o Senhor tem iluminado o conselho dessa igreja, que o Senhor tem comunicado por meio das pregações, uma comunidade que diz assim, é isso, onde cada um dos irmãos fala, é isso, nós vamos para esse lado, nós vamos para lá, por quê? Porque a gente acredita que aqui Deus fala, e a gente acredita que Deus está conduzindo a nossa liderança, Deus está falando com os presbíteros, Deus está falando com o pastor. O que o pastor está pregando é o que Deus está falando. Não é só uma palestra, não é só uma pessoa que estudou e que está falando. Quando a pregação é feita numa igreja local, é o próprio Deus que está falando. A palavra está sendo aberta e Deus está providencialmente selecionando quais são os textos que é para a gente estudar, o que é para a gente entender. Então, quando em concordância a gente fala, é isso, eu não entendo tudo, igual a Natália fez. Humildemente, eu não entendo tudo, mas eu vou me colocar debaixo dessa direção. Unanimidade. Vai dar espaço? Não, nós vamos dar testemunho. Então tá, eu tenho um testemunho para dar. Irmão, presta atenção. Ser liderado, fazer parte de uma comunidade, de um grupo, de uma família, significa que você não concorda com tudo que está sendo feito ali. Porque se você concordasse com tudo, entendesse tudo o que Deus quer fazer, você não precisava de líder. Por que Deus estabelece líder? Porque Ele não vai falar direto com todo mundo todas as coisas, mas Ele vai passar pelos líderes que Ele levanta. Você tem o Espírito em você? Com certeza. Ele fala com você através da palavra? Com certeza. Mas você precisa de um líder, você precisa de pastor, você precisa de comunidade. E para saber o que Deus quer fazer, você precisa abrir os seus ouvidos para perceber o que Deus está falando nesse lugar quando a gente se congrega aqui. Porque é aqui, nesse lugar de amor fraternal, que a bênção vai ser ordenada. É aqui que Ele vai dar a ordem. É aqui que Ele vai dar a direção. É aqui que Ele vai ajustar o que está fora do lugar. As juntas, as medulas, o osso quebrado do corpo. Você está quebrado? É aqui que Ele vai ajustar. É aqui que o médico vai aplicar o remédio.
Então não é só concordância, mas é o sacerdócio restaurado. É o sacerdócio restaurado, porque Arão é um sacerdote. E o espírito de oração é derramado sobre um povo que está disposto a se amar e conviver. O espírito de oração é derramado sobre um povo que entrou em concordância. E quando a gente ora em concordância, Deus responde. Mateus 18:20 fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. A gente tem a presença do Senhor, mas eu vou te dar mais texto para te convencer, porque não é só a Natália que é dura. Todos nós, né, irmãos? E a gente tem algumas fortalezas na nossa mente, que a gente pensa assim, não, eu vou lá na igreja, mas eu penso por conta própria. Ô, irmão, você vem só sentir então. Você só vem sentir. Porque pensar, você não vai deixar ninguém pensar na sua cabeça. Ninguém vai participar do que Deus está construindo. Você não vai deixar ninguém participar no que está sendo ensinado, ministrado em você, para onde o Senhor está te levando. Não, eu penso por conta própria. Mas o apóstolo Pedro também diz o seguinte, não é só esse versículo que Jesus fala sobre a necessidade da união para a oração, mas o apóstolo Pedro escreve assim, cuida da sua esposa, protege ela, guarda ela como a parte mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Quem marido conhece esse versículo? Só depois que você casa, alguns versículos da Bíblia você decora. Irmão, Deus está dizendo assim, se você não cuidar bem da minha filha, eu não vou ouvir você orar. Vocês têm que estar legal aí. Eu quero dar 2 exemplos aqui, que eu acredito que são importantes. Eu tinha alguns, mas eu vou dar um fresco. Mas vamos lá, eu vou do primeiro. Há alguns anos na minha vida, o Senhor me conduziu e Ele me ensinou a disciplina do jejum. E há alguns anos, eu decidi que eu não tomo mais café da manhã. Então, eu só almoço. Já vou jejuar todo dia já. Pelo menos aí, uma vez no dia, eu já estou mais mortificando a carne. Então, pulo o café. Só que eu casei com uma mulher que gosta de tomar café da manhã. E gosto de acordar cedo. E ela me chama de Batman. Porque quando fica de noite, parece que eu não consigo dormir. Minha cabeça... Eu estava preparando o sermão do acampamento. Deitei 10 da noite ontem. Vamos dormir, estamos morrendo. Dormimos pouquíssimo na outra noite. As meninas acordaram. Ela morreu do meu lado. Eu fico assim, não dormi. E o Senhor começou a falar comigo. Preparei 2 sermões inteiros para pregar no acampamento. Geralmente acontecem essas coisas. O que significa esse versículo? Que se você não protege a sua esposa, Deus não vai ouvir as suas orações. Significa que, ao invés de eu fazer jejum todas as manhãs agora, eu tenho 2 ou 3 manhãs na semana que eu não faço jejum de manhã, mas eu acordo mais cedo e preparo café e eu como um café da manhã com a minha esposa. Por quê? Eu quero que Deus ouça as minhas orações. Isso significa que para a gente ter Deus ouvindo as nossas orações, não basta a gente só jejuar e se consagrar aqui, verticalmente, eu e Deus. Jesus ainda falou o seguinte, quando você vai oferecer uma oferta para o Senhor no templo, se tem alguma coisa que você está contra alguém, deixa a oferta lá, Deus não vai nem receber, só nem perde tempo. Vai se reconciliar com a pessoa e depois você volta. Quem aqui conhece o F-Hop? Já ouviu? F-Hop, louvor? Tem músicas muito boas. A gente tem algumas pessoas aqui na nossa igreja que eram de lá. E vieram para cá. E esses 2 irmãos da F-Hop lá, eles estavam aqui esse final de semana. E foi conversado com eles assim, gente, vão lá ministrar domingo de manhã na República. E eles, tá bom. E daí eles passaram para mim, pastor, tá bom, eles vão. Só que quando que a gente combinou a data? Dia 18 de junho, que eles vão ministrar na Central no sábado. Eu vou pregar lá na conferência, eles vão ministrar a adoração. E daí, poxa, já fica aqui no domingo. Só que na comunicação, alguma coisa deu errado aí. E hoje eu acordo, sei lá, 7 da manhã, 6 da manhã, abro o celular lá, tem mensagem do Bruno apagada. Eu falei, alguma coisa. Era 6 da manhã, ele mandou e apagou. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. Recebo uma mensagem do outro aqui, o irmão assim, que hora que você vai me pegar no hotel? Eu falei, meu irmão. Eu falei, alguma coisa deu errado aí. Que hora que você vai me pegar no hotel? Não é hoje, irmão, não é hoje.
Aí eu falei, Bruno, e daí? Aí o Bruno já estava meio assim, né, brabo, porque eles tinham ensaiado ontem. Aí eu falei, Eduardo, onde é que você está? Estou em Camboriú, o cara do som não está, que vai fazer os negócios. Falei, eu só estou tentando discernir do Senhor. Ou eu só falo assim, irmão, fica na bênção, deixa para a próxima. Ou a gente se sacrifica para fazer dar certo. O que Deus quer? Falei, então dá um tempinho aqui, vou tomar banho, vou orar, vou ver o que acontece. E o Senhor foi colocando no meu coração, não vai dar certo, hoje tem ceia. Meu Deus, tem ceia aí, nós vamos voar com a ceia. Tá tudo certo. E falei, não, gente, vou dispensar o irmão. Aí eu falei, irmão, que bom que você veio aqui. Ele até falou assim, não, pastor, não precisa dar oferta nenhuma, a gente quer servir a igreja, a gente quer abençoar. Eu falei, poxa, nem oferta, né? Ele falou, não, mas eu falei, irmão, eu vou dispensar vocês aí, vem dia 18, porque senão eu vou estressar o meu povo aqui. O cara do som não está. Os meninos ensaiaram lá para fazer o louvor. O Bruno, que nunca toca, vai tocar. Eu vou machucar a minha equipe aqui. Vamos deixar para o dia 18, pode ser? Foi fala de comunicação. Aí ele falou assim, irmão, dia 18 não vai dar, que eu vou estar não sei aonde, tal, mas parabéns por proteger o seu ministério de louvor. Eu falei, eu prefiro eles, né? Porque, é eles que estão aqui, Se eu não preferir eles, nem eles eu vou ter. Né? Então, é isso, irmão. Ao invés de não, tem que fazer os caras virem, porque daí Deus vai abençoar o culto. Não, irmão. Deus ordena a bênção onde tem o amor fraternal. Última coisa. Consequência do amor fraternal. Fruto, óleo derramado. Óleo derramado. E eu vou finalizar, você pode ler aí o que está escrito, mas eu vou finalizar dizendo o seguinte. Deus não unge nada que é da carne. A carne não pode herdar o reino de Deus. Óleo simboliza o Espírito Santo. Esse é o óleo de consagração do sacerdote lá em Levítico, que fala que quando o Levítico fosse consagrado, era derramado um óleo que era uma mistura de perfume que só podia ser usada para a consagração. É um perfume que não ia ser sentido no dia a dia, ele era extraordinário para marcar a presença de Deus. Ele ia ser derramado sobre Arão. Só que o texto fala que o óleo cai onde? Cabeça, depois onde? Barba e depois onde? A gola das suas vestes. O óleo não toca a carne, porque o Espírito Santo não unge o que é projeto carnal. O Espírito Santo não se derrama sobre nada que é carnal. E o que significa isso, irmãos? Significa que o Senhor não derrama a sua bênção sobre uma igreja carnal, mas sobre uma igreja em que decidiu morrer para os seus prazeres carnais em nome do amor e da unidade. É ali que o Senhor vai ordenar a sua bênção, ali que o óleo vai ser derramado, é ali que o avivamento vai ser derramado e manifesto, porque Deus não unge projeto. Presta atenção nisso, Deus não unge projeto, Deus unge alianças, Deus unge relacionamentos, Deus abençoa vínculos estabelecidos segundo a vontade dEle. Porque tem 2 mandamentos que Jesus dá, e os 2 dizem respeito a relacionamento. Ame a Deus, faça uma aliança com Deus, ame o próximo, tenha uma aliança com o povo, especialmente os do povo de Deus. Então, a bênção de Deus não vem sobre método. Não importa ser inteligente, estratégico e não sei o que. Você pode ter um funcionamento de um maquinário, mas você não vai ter a bênção ordenada. Você pode ter o projeto perfeito de vida, só que se você não abrir mão dessas coisas para o seu casamento funcionar, não vai ter a bênção de Deus. Então eu preciso abrir mão de alguns jejuns para poder ter concordância e agradar a minha esposa. Eu preciso abrir mão de alguns projetos e o meu sonho de ter o carro ou ter a casa. Para quê? Para eu poder ter concordância e ter a bênção de Deus na minha casa. Eu preciso abrir mão do que é carnal meu e são as minhas exigências, porque o óleo não toca a carne do sacerdote. Você entendeu? Deus não unge projeto nem método, Ele unge aliança. Ele unge relacionamento. Ele abençoa vínculos. É por isso que quando ele chega para Abraão e ele fala assim, você precisa mandar Ló embora. Por quê? Porque senão eu não vou fazer a promessa se cumprir na sua vida.
Porque se a gente quer ver a bênção de Deus na nossa vida, existem alguns relacionamentos que nós precisamos romper. Tem gente que tem que sair da nossa vida, nós temos que mandar embora. Não é porque a pessoa é maligna, é porque Deus não vai abençoar enquanto você estiver junto. Deus queria abençoar Ló também, mas em outro lugar. Está entendendo, gente? Então são os vínculos que a gente faz e desfaz é que atrai o favor e a bênção de Deus sobre nós. Na nossa casa, na igreja, no trabalho. Paulo fala, não se coloque em julgo desigual. Não faça aliança, seja profissional, seja romântica, com quem não é também nascido do Espírito. Você tem que casar com a mulher irmã, com o marido irmão. Você tem que fazer negócio, aliança, parceria com outro irmão. Senão, não vai ter bênção. Deus não vai aprovar namoro que não tem um crente e um não crente, não vai aprovar sociedade que tem um crente e um não crente, e às vezes até entre os crentes não é a vontade de Deus que alguma coisa aconteça. Por isso que ele fala, manda Ló embora, Abraão, senão eu não vou poder fazer o que eu prometi para fazer na sua vida. Então Deus abençoa e Ele ordena a bênção onde tem as alianças que Ele quer. Amém, irmãos? E Ele quer que a gente tenha aliança aqui.